Eu estou mudando a cor. Vamos lá. Estamos ao vivo com a nossa live semanal do Movimento Conservador Capixaba. Coronel Rogério, Sargento Noé. Com a nossa live da Semana Tirânica. A semana onde teremos o desfile de todas as barbaridades cometidas por autoridades aquelas que não respeitam, né, a Constituição, né, e as leis, e estão aí forçando uma barra em cima de decisões que deixam quem é o cidadão de bem meio revoltado. Agora, o Coronel vai dar uma palhinha aí, enquanto a gente vai distribuindo nossos links pelo Facebook e pelo Twitter. Boa noite, Noé. Boa noite à nossa audiência. Boa noite você que nos acompanha. Agradecer àqueles que têm aderido ao canal, né, sendo nosso assinante no canal do YouTube, prestigiando os nossos vídeos. E tem sido cada vez mais, né, Noé? Tem crescido a nossa audiência, as visualizações. Para um canal que a gente tem como amador, né? E fazemos aqui por amor à causa mesmo. Sim. Damos aqui o nosso tempo. Estamos abertos a sugestões, aos debates, porque só assim a gente vai evoluir. Na sexta-feira, no Café Conservador, nós falamos sobre o Doriana, né? E não era a margarina. Antes fosse, né? Antes fosse. Parece que teve um público aqui, né, do pessoal do partido dele. Ele está procurando fazer uma base, formar uma base para disputar as prévias com o governador do Rio Grande do Sul, né, o Leite. O que a gente vê é que não acrescentou muito o debate, né? E teve aí na sexta-feira ainda mais algumas investigações, né, prisões, busca e apreensão. E a gente vê que, infelizmente, o país está caminhando, esperamos que não, né, para uma situação muito tênue, né, e grave, talvez, na verdade, porque hoje os governadores aí se reuniram, 22 ou 23 governadores, né, ao final eles pedem uma reunião com o presidente da República, o presidente da República, os presidentes dos poderes, né, do Executivo, Legislativo, do Judiciário e um chefe das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, hoje de manhã, parece que o governador de São Paulo exonerou, né? A gente vê um jornalista aqui do estado falar em demissão, né? Assim, é um cara que tem até familiar militar, que tem que usar os termos corretos. Não foi demitido, ele foi exonerado do cargo dele, foi trocado por outra pessoa, porque ele conclamou as pessoas a participarem do 7 de setembro. E fez algumas outras falas, né? A gente tem que refletir, eu vi os programas hoje à tarde, né? O fato de ser militar, se o fato de ser militar te tira o direito de se manifestar. Eu penso que não, né? Apesar de sermos militares, no caso do coronel lá de São Paulo, é diferente do militar da Força Armada, e o policial ele não é uma tropa quartelada, ele é uma tropa que o policial militar está todo dia nas ruas, em contato com a sociedade, o caminho é esse, né? Então, é lógico, existe a diferença da utilização do cargo, né, ou da função, até uma página oficial, vamos dizer, e existe a manifestação pessoal. Isso eu penso que não possa ser retirado do militar se manifestar, né? Senão a gente está falando de situações. E veja bem, a minha abordagem aqui é sobre o fato de hoje que aconteceu em São Paulo. Não estou falando de fato nenhum aqui do Espírito Santo, mas a gente tem que entender que ou o militar ele é um cidadão pleno, ou ele não é cidadão. Agora, a gente tem que entender também que se você retira alguns direitos, né, ou suspende alguns direitos para determinadas categorias,
há que se ter a compensação disso daí, de alguma forma. Sim. Sim. Então, assim, você só pode exigir algo se algo foi posto e o jogo foi claro. Agora, a partir do momento que eu sou cidadão, né, eu posso votar, eu posso escolher, eu também tenho o direito de me manifestar favoravelmente ou de forma contrária à posição dos poderes constituídos. Lógico, tudo isso, estou me estendendo aqui, mas tudo isso é dentro do que a lei e que a Constituição nos permite. Ou seja, se eu abusar desse direito, eu posso ser responsabilizado. É isso que a Constituição fala, né? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E o anonimato ele é justamente vedado por quê? Para que aquele que se sentiu prejudicado por uma fala ou por uma manifestação de A, B, C ou D, que ele seja responsabilizado. Então, assim, só que a gente está vendo no país que as pessoas não sabem conviver com a democracia. Elas não sabem conviver com todos aquela gama de direitos. A gente já falou isso, né? Tem menos deveres do que deveriam ter na Constituição, né? Tem muitos direitos. E quando o pessoal conservador e de direita começa a exercer esse direito, é o menininho da bola, né? O dono da bola, que é a esquerda. Não, aí eu não quero brincar. Não, mas não é isso. A gente tem que entender que o direito vale para todos. Ele não é seletivo como eles querem impor. Que nem o senhor falou aí sobre o menino da bola, né? Quem já não jogou aquele futebol em que o cara marcou um pênalti no grito, né? Ou a bola, as traves não tinham rede, a bola entrava, o cara gritava que era gol e que, né? E que ele tenta se impor no grito de que aquilo foi gol, de que aquilo, né? É o que a esquerda faz hoje em dia, né? E um dos principais argumentos que elas usam hoje em dia é de que o militar, só por ele andar armado, ter o porte, ter poder andar de posse de arma, ele estaria já fora desse ele já estaria com essa vantagem em relação aos demais, por isso ele não deveria ter outros direitos do cidadão comum. Eles tentam sempre nivelar por esse ângulo, como se o militar poder portar uma arma retirasse dele toda a cidadania dispensada aos demais cidadãos, né? O que não pode ocorrer, né? Porque o fato dele ser um agente da lei lhe incumbe as responsabilidades de agente da lei. Mas isso não... Sim. Já pensou? Então, esse foi um outro comentário, né? O militar, então, não poderia pleitear nada, não é isso? É por isso que eu coloco, ou os governos atendem e tratam muito bem aquele... O colega uma vez fez uma comparação muito boa. É o filho, que ou você trata bem esse filho porque ele está sempre do seu lado, ou quando você não trata bem, você dá direito a ele a demandar os seus direitos e se manifestar. Agora, nesse fato de hoje, se o coronel da Polícia de São Paulo se manifestou, fora se ele fez alguma ofensa, eu realmente não olhei na página dele, mas o fato dele chamar as pessoas para a manifestação do 7 de setembro, não tem nada de golpismo nisso. E eu vi no antagonista aí, que cada vez assim, a gente tem que ler, né? Não dá para... Mas é difícil, você tem que ter estômago porque os caras falam. Os caras falam um absurdo. Conhecer o seu adversário, né? Você tem que conhecer, porque assim, o cara falar que o fato das pessoas quererem ir às ruas é golpe. Quer dizer, golpe a vontade do outro, para mim, é um golpe, né? É porque assim. Eu fico pensando se esse coronel estivesse chamando, o coronel lá de São Paulo estivesse chamando o pessoal para passeata gay, para passeata de LGBT, se ninguém ia chorar, ninguém ia espernear, né? Iam falar que não, que ele tem todo o direito de se expressar, ele tem todo o direito de demonstrar a sexualidade dele, o apoio à causa LGBT, entendeu? É tudo questão de viés ideológico político, né? Político e ideológico em si. Eu estou ficando muito feliz de ver o Nove Dedos sendo massacrado, colhendo tudo que ele plantou, né? Na verdade, não tem como... As pessoas já se encheram disso. Já se encheram desse viés esquerdista ideológico que tenta destruir a sociedade,
né, a nossa sociedade, impondo a ela, pô, absurdos, né? Impondo absurdos, querendo fazer o cachorro andar em duas patas 24 horas por dia, né? De vez em quando um cachorro andar em duas patas é engraçadinho, mas não é o natural dele. O natural dele é a vida cotidiana que nós temos aqui, né? Que nós temos visto. A grande mídia, né, Noé, ela não tem noticiado, a gente também é pedir demais, né? É que a viagem que ele fez pelo Nordeste brasileiro foi um fiasco. Foi. Foi um fiasco. Então, assim, eles querem vender uma coisa que não existe. Ele tomou vada, as pessoas estão vaiando. É lógico que com o instrumento internet, até foi uma argumentação interessante hoje, ele vai menos na rua. Porque, e aí que os caras vão ter que sustentar o Covid até o ano que vem. Para o cara ter uma desculpa de não estar nas ruas. Porque se ele for nas ruas, ele vai ser. Né? Ele vai ser. Como é que eu vou dizer? Hostilizado. Obrigado. Porque é o seguinte, as pessoas não. Veja bem, hoje eu vi um negócio que é inadmissível. Eu não li os fundamentos porque eu estava me preparando para a nossa live. Mas aquele Gedel que foram pegos com ele, 51 milhões de reais. Né? Não foi 51? Sim. O cara foi inocentado. Então, assim, veja, são coisas que as pessoas não estão entendendo. Você é mero mortal por uma simples inconsistência no imposto de renda. Fica com o dinheiro retido lá e todo enrolado. Pois é. O cara com maleta de dinheiro vai embora. Essa é uma questão muito complicada. E aí, uma outra fala que foi interessante, nesse verso que está falando do coronel lá, o STF, né, o magistrado em geral, mas vamos falar do STF, ele tinha que ser apolítico. Mas o que nós estamos vendo hoje é que é um partido, em que as pessoas têm ali os seus escolhidos, né? E senadores, porque aí é uma troca de favores, né? Não, eu não deixo abrir o impeachment para você, você segura a minha ação lá. E tem essa troca que as pessoas estão vendo isso hoje, como você bem colocou. E isso a população não está aceitando mais. Está difícil de esconder da população isso daí. O grande suporte, né, do presidente em si é primeiramente Deus e depois o povo, né? Porque sem o apoio popular não tem impeachment, né? Capaz de eles armarem para derrubarem o presidente, e se o presidente chegar a cair, o povo ir lá e colocar de volta, né? Então, eles não sabem a dor de cabeça que vai ser se derrubarem o presidente, porque a reação popular, por enquanto, está sendo tudo na conversa, na passeata, na faixa, no cartaz. Mas se esse povo se irritar, se enfurecer com uma jogada suja para derrubar o presidente, que nem o Renan falou hoje, né, que basicamente que não vai acontecer a reeleição do presidente, ele afirmou isso. Eu vi isso. Ele afirmar isso, ele deve ter um plano muito bem já bolado para derrubar o presidente. Então, o povo em si deve estar se preparando para reagir a isso. Então, quer dizer, talvez como isso nunca aconteceu, né? Talvez essa seja a nossa Revolução Francesa. Talvez o Brasil esteja próximo da sua Revolução Francesa. Nós temos comentado isso, né? Que o problema do monarca francês foi não olhar para o povo. Dizem até que a gestão dele não era ruim, né? Mas o povo se movimentou e ele não ficou atento, e não atendendo os anseios do povo, ele acabou caindo mais ou menos, até que ele realmente foi decapitado, né? Mas, assim, você não pode aceitar esses argumentos do Renan Calheiros, que o presidente não vai ser reeleito de forma alguma. Quem é ele para falar isso? A não ser que ele já saiba o resultado do jogo, né? Exatamente, com urnas fraudáveis, que nem acontece, ele está muito confiante no próprio relatório da CPI da Covid, né? Então ele com certeza vai pensar, gente, olha, não importa se o passe vai ser mal feito, né? O importante é que o juiz já está pronto para validar o gol, mesmo que a bola nem chegue na linha nem chega a cruzar a linha do gol, né?
Então, assim, eles estão muito confiantes porque existe uma máquina de impunidade e de safadeza a todo vapor querendo massacrar um único homem, né? E olhando de fora parece que não tem quem o defenda, né? Se o povo não se mover, não vai ter outra força além dessa que o vença. Né? Daí que o fique em casa, né? O só pode entrar aqui quem é vacinado. Né? Então, quer dizer, são todas as limitações que vão sendo impostas para diminuir o volume de pessoas que possa reagir a isso. Né? Então, é o que nós estamos tendo aí. Eu nunca vi uma massa de gente ruim tão bem orquestrada para derrubar alguém. Isso que você falou calha, de certa forma, com uma nota que os partidos lá de esquerda, né? Rede, PSOL, PT, PCdoB, eles fizeram dizendo que o que cabe é acatar a decisão judicial. A decisão judicial se recorre e se não foi acatado o recurso, a pessoa tem... o problema hoje, sabe o que é, não é? É que até quem não é fã do presidente Bolsonaro, mas é lúcido e entende do Estado de Direito, não tá já sabe que o STF extrapolou a missão dele. Espera, só. Pois eu também concordo com isso. O STF é o quê? Alimentando as crianças? Não, agora é dever de casa. Alimentou os meninos? Já alimentei, hoje eu alimentei. Tá. Quem é? O Felipe? Põe ali para o Felipe na live aí. Agora é a Mariana, tem que fazer a Mariana, então tá bom. Então, e aí assim, o STF extrapolou, tem afrontado, né, a Constituição, tem passado por cima dela. Tem, assim, porque não é só a questão do Sérgio Reis, as pessoas estão vendo assim, qualquer coisa que você fale e desagrade o STF, ele manda prender, ele desmonetiza, ele manda fazer uma busca e apreensão. Aí você vê a Carmen Lúcia falando que nós não temos o fiéis tirânico, não devemos ter. Agora eles têm que fazer a missão dele, que é ser imparciais. O que eles menos estão fazendo é ter imparcialidade. Eu li, não sei se você leu, eu baixei aí, o Eike Batista abriu o verbo. Sim, sim. O Eike Batista que pagou todo mundo. Falou que pagou todo mundo e nominou. Sim. Então, assim... Vai voltar para a cadeia, coitado. Vai voltar para a cadeia. Olha o Felipe aí. Tá bom. Pronto, já ganhamos até uns likes já. Já ganhamos like. Manda beijar mais, manda a Mariana beijar mais para aumentar a audiência. Mas é assim, pro cara falar isso, ele tem que ter documentos, né? E ele já falou que tem provas, né? Tem provas. Não tem como. Mas vai preso assim mesmo. Ele vai preso assim mesmo. Infelizmente, é o próximo a ir para a cadeia. Se ele falou isso mesmo, ele tá. Veja bem. Pode esperar. Mas se isso realmente aconteceu, ou ele guarda a cadeia, né? Foi muito bom para ele falar isso sem fundamento, sem prova alguma, ou ele tem provas, e aí o que fazer? Voltando àquela fala que a ministra falou, né? Que não existe poder moderador, mas se você tem a corte, não sei se é verdade, nós estamos fazendo um exercício aqui, né? De hipótese. Se nós temos uma corte corrompida, qual o remédio? Verdade. Né? Se nós temos uma corte totalmente corrompida, que foi isso que ele falou que pagou a todo mundo. O que você espera de uma corte dessa? Ela tem que permanecer? Exatamente. É muito interessante, assim, pelo fato de que eles estão muito convencidos de que ninguém pode botar a mão neles, porque eles foram colocados lá, eles estão entronizados ali, e nenhum outro poder, qualquer outro poder que se mover para retirá-los é inconstitucional, porque eles afirmam que é inconstitucional. Até a fala do Barroso essa semana falou que tal ato não abrange
a liberdade de expressão. Quer dizer, aos poucos eles vão colocando itens na liberdade de expressão, na liberdade de culto, na liberdade de usar máscara. Eles vão acrescentando isso à Constituição, onde o aval é só a palavra deles, não é a letra da lei. Entendeu? Eles acrescentam, né? Olha, a partir de hoje, né, estacionar em fila dupla não é mais crime porque é inconstitucional. E pronto, acabou. Né? Não é mais infração de trânsito porque é inconstitucional. Né? O cara só afirma, e ninguém vai lá conferir na Constituição, e quando confere, ele fala, não, mas a minha interpretação desse texto aqui é outra. Né? Então, assim, e as pessoas vão aceitando, chega uma hora que isso explode. Né? Aquilo que a gente falou, eles tentaram colocar as pessoas num estado de letargia, né? Para que as pessoas não reagissem. Só que eu acho que eles erraram na dose, as pessoas estão reagindo. O grande risco, e a gente está vendo, se as pessoas não perceberam isso, eles estão querendo proibir o direito de reunião constitucionalmente garantido. Eles estão tentando, de tudo quanto é forma, evitar que as pessoas saiam às ruas no dia 7. Exatamente. Então, isso é uma... vão, de repente, fazer um lockdown, vão decretar alguma coisa, a gente tem que esperar. Agora, até um livro, né, que é do Desobediência Civil. Desobediência Civil, esse livro, ele fala do cara que não queria pagar imposto, né? Não é que ele não queria, que ele acha um absurdo, né? Isso lá nos Estados Unidos, no século, acho que 19 e 18. Mas aqui... o que se coloca nesse livro também é se a ordem é absurda, né? Se eu estou tendo um direito meu violado pelo poder público, cerceado, só me cabe reagir, desobedecer essa ordem, porque aí é um jargão nosso, né? Ordem absurda não se obedece, né? Uma coisa interessante sobre essa do Dória aí é que a mídia ela tenta vender o seguinte, olha, eles são... A direita é opressora, ela é nociva, que aí publicaram no jornal que o prefeito cedeu, que o 7 de setembro vai ser exclusivo para os bolsonaristas na Avenida Paulista. A questão toda não é essa. O pessoal que apoia o presidente já tinha marcado essa reunião lá. E o que a lei fala? Que não se deve marcar uma outra reunião para um lugar onde já tinha uma reunião previamente agendada. Então a prefeitura não está te dando nada, ela não está te autorizando nada, é porque já existia a reunião, que já foi informada, né? E se ela autorizasse um grupo opositor a estar lá, ela seria responsável pela confusão que desse naquele local. Né? Como será também se de repente alguém da esquerda falar assim, não, nós também queremos protestar aqui. Né? Não, mas já tem uma reunião já pré-agendada aqui. Entendeu? Então, aí quando o palco começasse a cantar, a prefeitura ia levar a culpa. Então ela falou assim, não, vamos deixar só para eles. Né? Como se eu estivesse dando... Não está te dando. Ela se viu numa sinuca de bico. Algo gigante, e vai meia dúzia de esquerdistas para lá para tocar o rolo, vai tomar um pau de 1 milhão de pessoas. Né? Eles já sabem, o desespero é latente, porque eles já sabem, a gente falou hoje de dossiê, essas coisas todas, né? Eles já têm o serviço de inteligência deles, já sinalizaram que não adianta. Vai muita gente para a rua. Muita gente, tem muita gente insatisfeita. Tem muita gente que está vendo que se ela não gritar, no mínimo, os caras vão se sentir cada vez mais fortes. E a demonstração de força que as pessoas podem fazer é estarem às ruas. Peraí, o pânico. Mas pessoal, quem é conservador de direita e tem filhos vai ter que passar por isso. De vez em quando tem que pausar tudo para dar atenção para as crianças e colocá-las na linha, ver o que está pegando, se não estão botando fogo na casa, né? Porque se deixar 2 filhos sozinhos, um engole o outro, né? Mas é isso aí. A luta de 7 de setembro é mais atual do que nunca, né? Porque todos temos que lutar pela nossa liberdade. Porque o que está em jogo hoje em dia é a nossa liberdade. Se deixar, pouco a pouco, aqueles políticos mais tiranos, eles vão colocando leis e mais leis que vão cerceando a sua liberdade, os seus direitos, né? Coisas que você teve a vida toda
O nego vai começar a tirar e vai deixar você implorando por uma migalha de pão daqui a alguns anos, se você deixar colocarem a coleira em você agora. E aí, disciplinou? Voltei. Rapaz, aquele negócio, né? Eu sei como é que é. São três, assim, idades diferentes, mas aí um brinca com o brinquedo do outro, o outro reclama e vai, né? Normal. Isso aí. Aí uma menina e dois meninos já viu, né? Sei como é que é. Mas continue, né? Vamos lá. Mas nós estamos falando sobre a manifestação lá, o 7 de setembro na Avenida Paulista lá. Então, ao meu ver, é a luta pela nossa liberdade, porque, por exemplo, que está todo mundo chorando gasolina aí, chorando o preço de gasolina. Porra, eu chego assim, eu vejo lá 6,13, que nem eu vi aqui, 6,19. Aí eu fico pensando, pô, mas os governadores dos estados lá, né, podiam baixar, né, dar uma melhorada nesse preço, né, reduzir um pouco o imposto para ajudar do lado de cá. Aí o povo vê o seguinte, que falta vontade política para fazer as coisas se realizarem, né. O presidente já cantou a pedra, é 1,89 na refinaria. Cadê o resto das pessoas para fazer a sua parte, para baixar isso para 4 conto, para 5 conto? Né? Eu fiz um comentário, não é? Que alguém, acho que foi, não sei se foi do governador Dória ou foi no antagonista. Uhum. Que o presidente, ele fala assim, esses caras, é o menino da bola, né? É o dono da bola. Eles acusam o presidente de tudo, mas eles não podem ser questionados. Sim. Mas aí eu fiz um comentário que ele poderia ajudar muito o país, né? Se ele atacasse menos e buscasse compor mais. Inclusive, ele poderia diminuir o imposto, né? Aí alguém retrucou, mas foi um só ou dois que retrucaram. Não, mas o imposto é o mesmo quando a gasolina era 2,50. Eu falei, amigão, você não está considerando a alta do barril do petróleo, né? Que já são 6 anos, né, no mínimo. Você não está considerando o aumento do dólar. Não é isso? Então, assim, não é questão da alíquota ser a mesma. A alíquota poderia... não, mas a alíquota não é maior, você tem que ver. Não. Porra, desculpa. Pega a nota, já pegou e viu quanto que é de imposto estadual e imposto federal? O imposto estadual é o dobro do imposto federal. Sim. Isso realmente encarece. Agora, nós já falamos aqui, a alíquota, ela é variável. Né? E o direito tributário, ele diz isso. Ele pode aumentar e diminuir. Ele tem essa flexibilidade. Então, os governadores, né, poderiam diminuir essa margem de lucro, que ao invés de ganhar no percentual da alíquota, você ganha na quantidade de combustível vendido. Sim. Hoje, assim, o cara colocava R$100 de gasolina. Ele não aumentou o salário dele, ele não tem como aumentar para 150, às vezes ele vai colocar. Ele vai continuar com os mesmos R$100 de gasolina para ver aonde que dá. E andando menos, né? Andando menos. Uma coisa que eu aprendi durante o período que eu estava mais firme na igreja é o seguinte, pelo menos na igreja funciona assim, né? Que o que não poderia ficar sobrando dinheiro, o dinheiro teria que ser aquele para poder cobrir todos os custos da igreja, de dar as melhorias, atender os necessitados, comprar a cesta básica, tudinho, e ter uma pequena reserva em caixa. O que dá a entender que os governadores fazem hoje é o seguinte, vamos estocar dinheiro para o ano eleitoral. Né? Aí no ano eleitoral eu abro o caixa, eu mando verba para o interior, eu mando para a obra, para a estrada, para a rodovia, entendeu? E eles viram na gasolina, nesse imposto da gasolina, uma forma de fazer caixa para os anos eleitorais. É o que o presidente fala, não é assim? Desculpa te cortar. Ele fala especificamente do governador de São Paulo. Ao invés de ele criar um programa para dar gás para as pessoas, né, e que nem todo mundo vai ser beneficiado, ele faria mais justiça social, já que o tema é esse, se ele diminuísse o valor do imposto sobre o gás, ou até zerasse ali. Com certeza, ia atingir toda a sociedade, não atingir só um. Né? Mas aí eles olham para quê? O pai dos pobres, né? Sim. Dá.
a coisa para poder criar aquele sentimento de virar um cabide eleitoral, né? O cabide de votos. Né? É interessante. É que eu já conversei com um esquerdista aqui, que ele falava o seguinte: não, eu sou a favor de ter uma renda mínima para todo mundo. Para todo mundo, do mais rico ao mais pobre, todo mundo ganhar X reais igualmente do governo em si, né? Eu digo é a mesma coisa que você reduzir imposto para todo mundo, simples, né? Não, mas eu quero que o governo dê dinheiro para o povo. Não, se o governo descontar menos imposto, esse dinheiro que ele, em vez de ele ter que receber do governo, vai sobrar no seu próprio salário. Só que o cara não, ele quer ver o presidente, o governador, o prefeito, passando de rua em rua com um maço de dinheiro na mão, entregando na mão da mulher na favela. Isso tudo é compra de votos, isso é clientelismo. Eu já falei, eu vou pegar o livro da próxima, no Café Conservador de quarta-feira. Eu vou trazer esse livro que ele fala sobre a renda única universal, que é um holandês. Só que isso não funciona, cara. Isso não funciona, porque o dinheiro, ele precisa circular. Exatamente. Ele precisa rodar, ele precisa gerar. E o governo dando dinheiro é tão utópico isso daí, como se fosse algo que se retroalimentasse eternamente. Essa é uma dependência, um vício, né? Não é por aí. Vício em dinheiro público, é a abstinência que os políticos estão sofrendo agora com o corte de verbas, fim do fundão, né? O corte do fundão. Eu ouvindo também a entrevista do presidente da Caixa Econômica, ele falou que o que foi cortado de publicidade na Caixa Econômica foi algo em torno de 500 milhões. É muito dinheiro. É terrível. Porque hoje, da noite, está derrível. Vamos fazer uma live só com os conservadores kids aí. Olha. Normal. Mas, assim, e as pessoas, algumas pessoas ainda se deixam iludir que o Estado vai poder te mandar um dinheiro todo mês, como se esse dinheiro desse na árvore, que o Estado é todo poderoso. Ele vai ter que tomar de alguém. Sim. E quem produz e se vê, nisso daí que a desobediência civil também trabalha. Se o cara se sente roubado pelo Estado, ele vai deixar de produzir nesse Estado e vai procurar outro Estado onde ele consiga produzir. Verdade. Uma das regras do jogo sejam mais favoráveis a ele, né? Onde sejam menos opressoras, né? Pois é. E esse é o grande mal, né? O grande mal é que o esquerdista ele sempre acha que o governo deve para ele alguma coisa. Né? Ó, o bicho pegando. Bicho pegando aqui. Deixa eu dar um. Vai lá. Esse talvez seja o grande problema do esquerdismo, né? Eles acham sempre que o empregador deve alguma coisa a ele. Né? Que o governo deve às pessoas. O governo gerencia o dinheiro que você e seus impostos vão para o governo. Ele gerencia tudo isso que vai virar estradas, que gerencia o que vai virar escola, saúde, educação. Ele gerencia esse dinheiro. Esse dinheiro não pertence ao governo, pertence a você. E ele só gerencia e transforma isso em coisas que vão te beneficiar no dia a dia. Então, essa infraestrutura é o que volta, e não o dinheiro doado, né, que vai ser doado de um Bolsa Família, né, e as pessoas estão tão acostumadas a receber, muitas até recebem indevidamente, fazendo com que algumas pessoas que precisam realmente não recebam, né? Algumas têm brilho de falar, não, eu não vou pegar porque tem pessoas que precisam mais do que eu, mas tem outras que não, tem outros que vão lá mesmo dirigindo um Camaro, vão lá e pedem auxílio emergencial, essas coisas mais. Então, acho que você que é conservador, que tem o seu padrão moral, né, que foi educado a fazer o que é o certo, né, temos que buscar aí, continuar sendo firmes nas nossas convicções até o fim. Todos nós cometemos erros, não somos perfeitos, mas buscamos viver da melhor forma possível, da forma mais correta possível.
Não é isso, comandante? Já disciplinou? Rapaz, né? Não tem mais, ainda bem que não tem mais aquele negócio de varinha de goiaba, né? Pinto, não tem nada disso, né? Senão daqui a pouco o conceito tutelar bate aqui, né? Mas não tem nada disso, né? É difícil. Vai ser pior do que a visita do Uber Black da PRF, vai ser a visita do conselho. Eu peço desculpa que hoje o pessoal está agitado, né? É muito açúcar, né? O senhor fez o que para eles de lanche aí? O senhor fez um torrão de açúcar para caramba? Um sanduíche, né? Mas, beleza. Turbinado com whey protein, sei lá. Abaixa aí, Felipe. E aí tá na televisão aqui agora, é o jeito, né? Mas, assim, onde nós estávamos? Eu me perdi. Eu nem lembro mais. Eu estava falando sobre os impostos, né? Sobre a redução de impostos, e eu estava até comentando com o pessoal aqui que o esquerdista ele costuma achar que o governo sempre deve alguma coisa a ele, né? E muitas das vezes, o que os impostos que nós pagamos são convertidos em infraestrutura, saúde, educação, né? Não é para se converter apenas em auxílio emergencial, né? E tem gente que acha que e tem gente que não precisa de auxílio emergencial e vai lá e burla o sistema para receber isso, fazendo faltar para quem realmente precisa. Você me fez lembrar de uma cena de uma pessoa que eu conheço, a jovem se vacinou. Viva o SUS! Bolsonaro genocida. A pessoa que nunca teve que acordar de manhã para ir no posto de saúde. Uma pessoa que nunca, como vários desses jovens que hoje estão aí, já tem plano de saúde do pai ou da empresa do pai, precisou marcar uma cirurgia ou um exame para fazer daqui 3 meses. A doença é grave, o exame é urgente, mas você só tem que fazer, o Estado só te dá, o SUS, né? Só faz em 3 meses, 4 meses. Não é isso? Então, assim, é muita hipocrisia desses jovens que não conhecem e se deixam levar. Eu brinquei, eu falei com a minha irmã, né? É a mesma coisa defender a educação pública quando você nunca sentou na escola pública, só estudou na escola privada. Sim. Não é isso? Então, assim... Mas sabe o que isso é culpa? A culpa é o seguinte, porque esse cara, quando fala Vivo SUS, quem vai marcar a ficha para ele é o avô dele, a avó dele, né? É a mãe dele. Ele não acorda cedo para ir para a fila do posto de saúde, né? E às vezes a mãe tem que marcar, depois tem que lembrar ele depois de 3 meses, falar assim, amanhã é sua consulta, tá? Que se bobear, o cara toma um monte de cachaça no dia anterior e de manhã acorda ruim para ir a consulta que a mulher madrugou para marcar para ele. Então, assim, uma geração que ela está acostumada a pegar tudo de mão beijada, né? A receber as coisas de mão beijada, não valoriza isso, não valoriza. Agora está tomando vacina, chamando o presidente de genocida em um dos países que mais vacina no mundo. A Nathalie falou que lá na Serra é mais de 1 ano, hein? Para você marcar a consulta. Exatamente. Quer dizer, aí a jovem, né, os jovens fazem tratamento dentário, colocam aparelhos, colocam tudo, com dinheiro do papai, com dinheirinho da mamãe, porque se for depender do dentista do SUS, você não tem nada disso. Verdade. Não é isso? Então, assim, o aparelho lá que faz tomografia que está quebrado, né? Não tem cintilografia, não tem material para esterilização. Então, assim, a gente precisa repensar. Há uma geração que se sente culpada de ter trabalhado e acabou mimando muito os seus filhos. Verdade. E é preciso, como que diria lá, né? Tem que ser aquele momento que o filho chora e a mãe não vê, né? Porque... Mas não vai deixar. O sentimento paterno, materno é capaz de... Nós chegamos a um ponto em que os pais estão tendo que pagar a pensão dos filhos, né? Chegamos num ponto em que a avó está indo preso por não pagar a pensão dos filhos dos netos, né? Então, quer dizer, a justiça em si também tem a sua parcela de culpa nisso, quando toma decisões que não responsabilizam quem tem responsabilidade, quem deveria ter responsabilidade. E aí nós temos uma sociedade toda deturpada, que chega ao ponto de querer que um dos maiores ladrões da história volte para ser presidente, né? É porque eles acham que
é aquele negócio que a gente falou, até uma pirâmide que postaram aí. Só quem vai mamar é aquele grupo de privilegiados. Sim. Vai ter uma quantidade de gente que vai estar se virando. Quantos não caíram no golpe do crédito fácil, né? Sim. Quantos que fizeram financiamento do FIES aí e até hoje não conseguiram pagar? Uhum. Né? O cara que comprou a geladeira lá em 300 prestações e teve que devolver a geladeira para a loja porque a crise veio e ele não conseguiu. Né? O carro... E não dá para fazer que nem os países de fora, que dá o calote, né, e ficar com o produto. Exato, não dá, né? Pois é. Então, assim, Mas, essas são questões que a gente precisa debater. sim. E como você coloca, às vezes a justiça ela dá decisões tão absurdas que obriga o Estado a fazer coisas assim que acaba pesando para o restante da sociedade. Sim. Aí o piano fica pesado para todo mundo carregar, né? Aí fica difícil. Sim. O que está faltando realmente é que eu falei, é uma grande mudança. E o que nós temos visto é que o presidente tem encampado por esse lado das mudanças. Né? Para quem. Há quantos anos existe o fundão eleitoral? E há quantos anos ele é pago para os deputados? As pessoas só começaram a se importar de pouco tempo para cá, né? E com a possibilidade dele ser vetado. Com a possibilidade dele ser vetado. O pessoal pensou assim, pô, é hora de dar o troco nesses caras, cortando dinheiro para a própria campanha deles. Quer dizer, o povo sentiu aquele gostinho na boca de falar assim, se ele veta, a teta seca. Secou na cultura, a gente vê um monte de artista revoltado com o presidente, né? Chamando ele de genocida porque cortou as mamatas da Lei Rouanet, agora cota fundão eleitoral. Isso tudo vai fazer sobrar dinheiro para quem realmente precisa de dinheiro, o povo, né? Não para aquela elite aristocrática da cultura, da arte. Foi muito interessante, você tocou nessa parte da cultura, né? Um dos temas de hoje aí também foi a Marieta Severo, né? Que se sente com medo, né? Todo mundo está com medo. Assim, parece que você ter a ordem, as coisas funcionando, gera medo bem, né? Porque assim, e hoje, quem diz que eles lutaram porque os brasileiros queriam? Que eles colocam esses artistas, não, que nós enfrentamos a ditadura. Tá, mas quem disse que os brasileiros, em sua maioria, queriam isso daí? Queriam que eles lutassem. Na verdade, eles estavam apoiando uma causa comunista. Sim. E não contra a ditadura. É isso que precisa ser posto. E hoje eles querem que volte um regime de esquerda, um regime comunista. Na utopia, para o cara que mora lá em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, mas do cara que mora lá no Jacarezinho não chega a nada. Verdade. Continua. O que eu acho interessante é o seguinte, um desses atores famosos aí morre, aí a luta pela herança, você vai ver lá, 3 milhões de reais de herança, 6 milhões, 10 milhões, 50 milhões de herança desses caras aí, né? Se eu morrer hoje, não tenho herança para ninguém, não. Né? Às vezes tem um carro velho, né? Quem tiver um lotezinho. E aí o cara fala assim, o cara lutando, o cara está se sentindo oprimido com 5, 6 milhões na conta, né? Com um apartamento à beira do mar, e tem gente que ainda fica chorando por eles ainda. Coitado, né? Coitado do Felipe Neto, coitado da Marieta Severo, tão pobrezinho, né? É capaz do cara tirar até uma parcela do Bolsa Família dele para doar para essas pessoas, porque acabou a Lei Rouanet e ele não pode mais pagar o caviar, como diria o Juca Chaves, né? Ajude o Juquinha a pagar o caviar, que nem ele fala. Agora, hoje também, não é? A gente falou do ladrão aí. Sim. Teve a questão da fotinha de cueca que ele tirou. Você ouviu? Ridículo, mas tudo bem. Mas não, a questão que voltou ao debate, a regulação, né, da mídia, que ele falou e falou que se ele ganhar, ele vai regular. Convicto. Então, assim, está convicto que vai ganhar, porque é o passo do ditador, né? É o passo do ditador. Eles já viram que para implementar o que eles querem, eles vão ter que controlar
os meios de comunicação. E não digo que são os meios de comunicação tradicional, não. É esse meio aqui que a gente está falando que eles vão querer controlar. Porque os que já existiam, eles já estavam na lista de compra deles, eles já tinham a mesada que ele repassava. Então, é só ele retomar esses pagamentos que tudo volta a ser cor-de-rosa, né? Porque, ô Noé, a gente está aí, tem o quê? Uns 8 meses que a gente está... Acho que tem 10, vamos fazer um ano, daqui a uns 2 meses. Eu vou falar assim, a gente vive da internet que cada um tem em casa, o telefone, o computador, né? Um ring light, para poder pelo menos esconder a feiura da gente. Mas, assim, a gente conseguiu falar para ir no todo para muitas pessoas, né? Você fez o controle lá, você colocou. Assim, para quem é trabalhador, como a gente, que não vive da internet e se predispõe a falar o que a gente pensa aqui para conversar com as pessoas, eu acho que nós temos uma audiência excepcional. Sim. E isso que os caras vão querer controlar. Controlar pessoas como a gente, controlar pessoas como esses conservadores que tiveram aí o seu material apreendido, suas contas desmonetizadas. Esse é o risco que a gente tem. Nós estamos... se fala tanto em sociedade plural, mas eles são os primeiros a cortar. A pluralidade que vale é a deles. A nossa não vale. Pois é, porque a grande meta deles, é que nem eu vi aquele áudio que o senhor mandou do padre Marcelo, né? Marcelo Rossi, né? Que áudio perfeito, né? A meta deles prioritária é acabar com a religião, é acabar com o cristianismo, né? Acabando com o cristianismo, você consegue impor todas as condutas morais que eles querem, que é aborto, que é poliamor, que é, né, bigamia, orgia, o que for, né? Trem tudinho. Quer dizer, acabando com os freios morais, que nós já tínhamos até conversado isso em outras lives, né? Que se você tira Deus da equação, não tem inferno, não tem pecado, tudo é permitido, né? Algumas músicas da MPB, né, também falavam que tudo era... Não existe pecado abaixo da linha, né, do Equador, né? Então, quer dizer, tudo isso já vinha sendo colocado na mente das pessoas para poder... Fica muito mais fácil implementar uma ditadura de esquerda se você retirar a religião, porque a religião ela faz você se arrepender dos seus pecados, de você buscar evitar cometer erros, evitar defraudar as pessoas, roubar as pessoas. Não, só de falar de não furtarás, acho que o 9 dedos quase infarta, né? Porque... com certeza. Eu postei, acho que eu te mandei um vídeo de um robô. Sim. Né? Sim. Quem leu Sapiens, né, eu recomendo sempre, que é mais ou menos o que a gente está vendo. Se você pegar um vídeo do Harari, no final, acaba com um robô daquele ali, só que o robô sem muitos movimentos. Né? Esse dali, ele corre, né? Ele corre num terreno inclinado, ele passa numa ponte, ele dá uma cambalhota, ele, né, dá um mortal. Por que isso tem a ver? Claro que tem a ver com o que a gente está falando aqui, porque daqui a pouco nós estaremos numa sociedade diminuta. Nós poderemos estar numa sociedade de minorias. Se a grande maioria é escravizado por uma minoria, pela vontade dessa minoria. E aí amanhã você vai ter um robô desse que não é mais ficção científica. Até falar assim, eu vi alguém comentando que foi um professor de relações internacionais, que comentando sobre a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, porque eles estariam direcionando tropas para o Mar da China ali, né? Que eles não estão preocupados com a guerra convencional, porque eles estão preocupados nessa aí. Aí vem ver essa história do robô, desses robôs que serão soldados, né? E que você não vai ter a munição tradicional, e sim, né, o laser, né, aquele jato de energia ali, para poder... Isso o Harari também fala. Mas isso tudo, eu vou lembrar do Admirável Mundo Novo, né? Em que você tem uma maioria segregada por castas e quase que assexuada, dessa forma que a gente
que a gente vê aí hoje em dia como as pessoas, PAN, né? Não sei o que, PAN, não sei mais o que isso, daqui a pouco você tem até um robô desse aí com um fuzil na sua porta. Se você não concordar, você toma um tiro na cabeça. Verdade. Essa é a grande... Basicamente quase a mesma filosofia do Exterminador do Futuro, né? Que tem as máquinas, né, que dominam o mundo inteiro, o ser humano passa a ser caçado e exterminado. No final do Harari lá, né, das previsões que ele faz, é que a máquina evolui tanto que ela consegue escanear o cérebro humano. Uhum. Né? Inclusive, eu estou escrevendo um livro a respeito disso também, é algo bem parecido. Né? E quando ele conseguir escanear o cérebro humano, ele não precisa mais do ser humano. Exatamente. Esse é o X da questão. Não, né? E sem contar que nós mesmos, seres humanos, existe entre nós gente boa e gente ruim. Sim. E gente pior ainda. E gente que, para poder reprogramar, hackear um sistema desse e ordenar para um bicho desse contaminar outras máquinas, para matar toda a espécie humana, pouco custa. Né? Pouco custa para isso se tornar uma realidade. Daqui a pouco a gente está lutando contra máquinas. Né? E veja, nós estamos falando aqui uma coisa que até pouco tempo atrás a gente achava que era impossível, que era ficção. Sim. Hoje não, você vê aí o risco da guerra cibernética, né? Sim. De faltar energia num país inteiro. Uhum. Cada vez mais estão se investindo nisso, né? De ter um vazamento de petróleo. E aí, como é que fica? Sim. Agora, mas... e nós também já entregamos as nossas senhas para o Google, né? Para lembrar, porque você não consegue lembrar, são milhões de senhas, está vendo a lista dos sites que eu tenho senhas aqui, são muitas, com códigos diferentes, mas aí você entrega na mão do Google para administrar para você só dá um cliquezinho, tá lá, login, senha, você entra. E tem seus dados todos, né? E esses dados é um pacote valioso aí no mercado, né? Assim. Então, agora, é uma dominação. E o que é pior, esses caras, durante uma eleição, tipo que nem foi a eleição americana, eles tinham um lado. E não era o seu. Era o lado do adversário. E tudo que é seu está na mão deles. Hoje aqui nós já demos uma dica de livro, né? Sim. 2 até, o Sapiens e o Admirável Mundo Novo. Dá uma dica de documentário. Sim. Que é Quanto Tempo Dura o Tempo. É um bom documentário, está lá na Netflix para as pessoas poderem entender um pouco disso daí, né? Mas assim, eu acho que, voltando para a nossa realidade, a Semana Tirânica, nós estamos numa a Semana da Pátria começa no final de semana, né? Uhum. E aí a gente vai ter essa medida. A gente já não vai ter, em alguns lugares, desfiles militares, né? Uhum. Por conta da questão da Covid. Dia 25 nós temos o dia do soldado, né? Sim. E agora o que a gente vê, assim, seria muito bacana que as pessoas que falam Estado de Direito parassem de agredir, né? O camarada que foi eleito por mais de 57 milhões de pessoas, né? Com certeza. E deixassem ele trabalhar. Deixou ele trabalhar, né? Que não era aquela... Sim. E agora, assim, eu tô, já que a gente falou aí, bem ansioso para ver o desdobramento dessa fala do Eike Batista, né? Sim. Porque foi o Cláudio Humberto que reproduziu isso daí, Sim. que é um colunista famoso, né? E antigo. Mas o Eike Batista falou isso para um jornal mineiro, né? Uhum. Pois é, só retornando um pouquinho, eu também estou ansioso para ver qual vai ser o resultado disso. Eu acho que ele volta para a cadeia e tira o resto da vida lá, né? Mas com relação às máquinas, veio à minha mente uma reflexão seguinte, aí voltamos ao início da nossa conversa, né? Sim. Se eu sou o governador de um estado no futuro, né, de um estado tipo São Paulo, e minha tropa não é mais humana, são máquinas, são robôs. Né? Eu só preciso rodar um programa para comandar todos eles. Né? Então, por mais que... Hoje em dia, a tropa, ela pensa, ela decide, né?
os paulistas, o coronel se manifestou, né? Outros também se manifestaram, alguns da reserva se manifestaram, mas no futuro, se todos forem máquinas, basta que se programar fazer um programa para todos, e você vai ter um exército de 100 mil, 200 mil máquinas que vão agir conforme a decisão de uma única pessoa também. Sim. Ou de um grupo de pessoas. Então, quer dizer, a gente vê essa evolução das máquinas, né, para o bem da sociedade, mas também dependendo de que sempre quem está atrás dos botões é um ser humano dotado daquela velha maldade desde quando se mordeu a maçã no paraíso, né? Você falou uma coisa aí que é bem interessante, assim, só se a gente for confiar na propaganda do TSE, né? Que as máquinas são invioláveis, né? Eu também. Mas, assim, se você fala no mundo, e é por isso que a narrativa da esquerda não cola, e volta ao Harari, se você fala no mundo em que você vai ter uma guerra cibernética, né? É que hoje a guerra não é colocar o míssil direcionado lá para o poço de petróleo, mas sim um vírus que você vai mandar pela rede mundial de computadores que vai quebrar o sistema bancário de um país, o sistema de rede elétrica do país. Sim. Da própria questão dos combustíveis. E teve isso esses dias, não foi? Que as bombas de combustível que ficaram doidas nos Estados Unidos, e eles... Foi uma prévia. Então, assim, é muita... A invasão do nosso... Foi no Banco Central? Na Receita, não foi? Na Receita Federal? Receita, né? Assim, e veja que nós não temos aqueles super computadores. Temos alguns supercomputadores, mas os supercomputadores picas nós não temos, os caras têm lá. Então, assim, é muita inocência, para falar o mínimo, achar que uma máquina dessa não vai ser hackeada. Exatamente. E não vai ser usada para propósitos tirânicos, né? Fascistas. Assim, o carro hoje tem Wi-Fi. Os estamos num carro elétrico. Sim. Daqui a pouco o cara dá uma pane no seu carro, na viatura não roda. Mas já bloqueia. Os bloqueadores de veículos são assim, eles basicamente são assim. Aquele filme Eu, Robô, do Will Smith, fala exatamente sobre isso aí. Sim. Existiam 3 leis invioláveis, né? Que o robô não poderia quebrar, e um deles quebra, né? Um deles quebra, basicamente utilizando uma lei contra a outra. Né? A partir de um raciocínio lógico, ele conseguiu quebrar a própria lei, né? Se for para ajudar alguém, né? Se alguém o cara pediu para que ele matasse ele, né? Como sinal de pedir ajuda, né? Então, assim, é muito louco. A gente tem que estar preparado para o pior. Eu acho que a primeira coisa é, no 7 de setembro, mostrar que não somos robôs, porque a esquerda vive acusando nós de sermos robôs. Né? Perfeito. Eu acho que é isso. Assim, Brave Man, né, que você colocou aí. É isso aí. As pessoas verem aquilo lá, que não vai ser fácil, ninguém disse que ia ser fácil, né? Agora, as pessoas precisam demonstrar que elas não são robôs, elas são feitas de carne e osso e de sentimentos, né? Sentimentos e de raciocínio, e que não estão concordando com essas tomadas de decisões totalmente fora da realidade da população, fora da realidade e do desejo da população. É interessante que aí eles falam que são robôs. Aí quando você sai na rua e mostra que não é robô, eles te chamam de gado. Te chamam de gado, tirando a sua consciência, né? Quer dizer, é muito interessante. Assim, uma pessoa te chamar de gado ou te chamar de robô é ela dizer que você não tem um comando das suas próprias decisões, né? Então, que você não pode escolher entre uma Coca-Cola ou uma Pepsi, né? Nem sei se existe Pepsi mais. Depois, as pessoas querem que haja uma unanimidade e que a unanimidade seja a opinião delas, né? Então, nós estamos vivendo um grande combate que, para mim, não é só uma batalha humana, é uma batalha espiritual, realmente. E as pessoas, às vezes, não, mas não coloca Deus no meio disso, não. Deus está no meio disso, sim, porque realmente são forças que vão contra tudo o que o próprio Deus deseja de nós, que sejamos melhores como seres humanos, né? E algumas pessoas querem que nós sejamos um lixo moral, né? Que aprovemos as piores torpezas, né?
em nome de um politicamente correto que inventaram recentemente, né, até, né? É como se alguém chegasse aqui com uma nova Bíblia e falasse, olha, a partir de hoje a Bíblia é essa daqui, né? Então vocês vão queimar as outras anteriores negativas. Nós temos que conservar nossas Bíblias, temos que conservar a nossa educação, né? Nossa formação, porque quando isso se extinguir, a nossa forma de viver a nossa vida ela também vai se extinguir. Nós, como seres humanos, vamos ser extintos, né? Eu tô travado nos livros ali, eles precisam evoluir, né? Uhum. Mas eu tô lendo, indo para metade, para o final do processo civilizador, né? Uhum. E ele fala, assim, volume 1, né? Ele fala da questão de como o homem foi domesticado, foi civilizado na questão dos modos à mesa, do como se trajar, como falar, e como que a influência da classe alta para a classe média, para a classe de baixo, isso foi passado, e isso também foi construído por meio de doutrinação por livros. Uhum. E o que a gente vê hoje, a mídia, nossa mídia tradicional, ela tenta doutrinar. Só que o grande adversário dela está na rede social. Foi o que Exatamente. quebrou isso daí. E a gente precisa entender que também, lógico, tem muita coisa boa nas redes, tem coisas que a gente precisa filtrar e tem mensagens que a gente precisa entender, né? Sim. Mas, assim, é uma questão que a gente tem visto e, só voltando, eles buscam normalizar uma situação para fazer com que você aceite aquilo ali desde a forma mais tênue. Eu não sei se você chegou a ver ontem, a gente pode até um dia puxar isso aí da ideologia de gênero lá, né? Uhum. Na questão da Escócia, que a criança com 4 anos... Suécia, né? Oi? Ou a Escócia. Escócia mesmo. Escócia. Ela pode decidir, lá do Brave Man, né? Uhum. Ela pode decidir, e o pior, né? Os professores não podem comentar com os pais isso daí. Sim. E aí, no debate ontem na matéria, Eu ouvi uma boa parte. muitos pais estão questionando essa situação. É aquilo que a gente fala, ninguém tem nada contra aquela pessoa, aquele ser humano, decidir a opção dele. O Uhum. que está sendo questionado é o direcionamento desde a tenridade nessa questão de gênero. Mas, assim, é aquela coisa, não. O menino quer ser menino, mas o professor quer dizer que ele tem que ser menino. Tem uma ilha, se não me engano, no Pacífico, em que que isso é cultural deles, né? Assim como é cultural também lá no islamismo jogar os gays de cima do prédio, né? De que se você tiver uma família em que todos os filhos forem homens, um tem que ser criado como mulher. Você pode depois pesquisar isso na internet lá. Aí mostrou a situação de um deles lá que acabavam pegando aquele ali para ser, olha, não tem mulher na família, vamos pegar esse aqui e tal. E esse aqui vai ser criado como se fosse mulher. Isso é uma questão cultural, né? Se a família tiver uma mulher, o cara na família não vai ter, né? Tá salvo. Tá salvo. Eu tenho que torcer para nascer uma mulher. Pariu, olhou, rachou. Então, quer dizer, só que o que eles fazem já é o contrário, já é leviano, já é intencional mesmo para confundir as cabeças, né? Então, quer dizer, é aí que entra o viés religioso, né? Onde está a Bíblia que condena certos comportamentos e tal. Então, as pessoas tentam depreciar a cultura cristã para poder, porque fica mais fácil impor, né? Fica mais fácil impor aborto, impor ideologia de gênero, se Deus, que é o Todo-Poderoso, não estiver envolvido, né? E como você colocou, o grande obstáculo, né, para a esquerda, o grande adversário que eles querem destruir justamente são os princípios cristãos, né? A gente não pode nem falar na igreja em si, hoje em dia, até que a gente tem visto aquele vídeo lá do Padre Marcelo, como a gente vê de pastores, né? São pessoas que entendem o momento e entendem que tem que resistir. Mas a gente sabe que muitos segmentos, né,
não sei se foi o padre Marcelo naquele lá, que falou assim, que ele não entende como que pastores evangélicos Exatamente, ele defendem mesmo. causas, porque é um contrassenso, Sim. né? O cara não entender que o que É ele tipo, é prega tipo um policial antifascista. né? É tipo um policial antifascista. É isso, bem colocado, porque assim, o, 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 o que o comunismo prega é o contrário Uhum, que a religião prega, que é a sim. vida, o amor, eles não têm isso. Uhum, Né? Se ninguém está falando de satanismo nem nada, mas é uma questão até uhum, neutra, né? É algo sim. que a religião é o Estado, mas a religião não Uhum, pode ser o Estado. E aí é o risco que a gente corre, né, de sim. estudo. Ainda bem que a gente vê que alguns segmentos das igrejas, sejam elas a católica ou as evangélicas, têm resistido a isso daí. Né? Eles gostam muito, e a esquerda é mestre nisso, né, leviano, de fazer uma Carica... caricatura, tá? É, Fazer uma caricatura. caricatura. Aqui travou Vamos aqui. lá, ó. Quem conseguir, manda aí uma mensagem para nós falar essa palavra. Caricaturar É algumas pessoas, caricaturizar. Vamos lá. fazer algumas pessoas, né? E aí Uhum, tentar vender, denegrir essas imagens, uhum, generalizando. sim, sim, Isso que eles gostam de fazer, para desvalorizar aquilo que as pessoas defendem. uhum, Em qualquer família, em qualquer sociedade, teremos pessoas que se desviarão num momento ou outro, né? sim, sim. Mas é Mas importante. generaliza, né? É por isso que tem bombardeado muitas. Por isso que os casos de pedofilia na Igreja Católica, ou de pastor que comete abuso, ganham essa hipérbole na mídia, né? Para Sim, poder desmerecer todos os outros milhares de milhões de pastores e padres que andam na linha, né? exato. Aí, Né? aí com isso tira. Caracterizar, caricaturar. A Caricaturizar. caricaturização Uhum, serve para isso. sim, Porque é lógico que vai ter um desviado, né? Vai ter aquele sim, ali e tem que ser punido, né? Aos sim, rigores da lei da igreja, aos rigores da lei sim. do Da país, doutrina, né? da doutrina, mas não pode generalizar, achar que Sim, toda a igreja é aquilo dali. Mas eles sim. fazem isso, exploram isso daí, justamente para tentar, quer dizer, fragilizar a igreja e Uhum, afastar as pessoas desse convívio, né? sim. E aí eles penetrarem e fazerem aí o que fizeram. As pessoas precisam conhecer, nós já falamos, né? Um pouco dos países que passaram, conversar, ler a história dos países que passaram por regimes comunistas e como que eles detestam essa questão Uhum. comunista. A Zildete Correia está aí participando com a gente. Estou gostando bastante da participação dela. Bom, Pois é isso que nós estamos falando. As pessoas não compreendem que algo muito maior está em jogo. É a dominação, né, da população em si. A esquerda chegou numa cara de pau tão grande que quem não lembra que o PT criou uma igreja há um tempo atrás? pois Os é. caras criaram uma igreja para tentar atrair os evangélicos, os católicos insatisfeitos com suas igrejas para trazer para eles. Quer dizer, eles não veem você como realmente um indivíduo, mas como voto, né? Como ovelhas mesmo que pro abate, né? Ou não é, mas assim, a gente é de uma geração, né, de serviço que Sim. teve muito conflito com as pastorais, né? Uhum. Por conta. É porque eles exploram. A esquerda entrou. Vou falar um pouco da Igreja Católica, não que eu tenha convivido lá, mas pelo que a gente via da militância. Uhum. Eles entram porque eles buscam alinhar essa questão de humanidade do ser humano Uhum. com o discurso comunista, né? Que o Sim. comunismo quer a justiça social e aí o comunista é humano. Não tem nada disso.
Não tem nada disso. É só ver quantos morreram de fome na Ucrânia, quantos A primeira morreram de pessoa que roda é o ser humano. né? Primeiro a pagar o pato é o ser Mas humano. aí eles vendem isso, não, que nós somos preocupados com as causas sociais. O fato de sermos de direita, de sermos conservadores, não nos afasta das causas sociais. E Até porque o verdadeiro cristão mesmo, ele segue o que a Bíblia fala, que o que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não precisa saber. Então, se eu faço bem a alguém, vou, como diz lá na Bíblia, né, que o fariseu, né, que dá a esmola, dá a oferta, e depois ele sobe em cima do tabernáculo e fala que fez, isso invalida a oferta que ele fez diante de Deus. Para Deus, ele já teve o galardão dele quando ele se exibiu lindão, que deu alguma coisa para alguém. Então, por isso que o verdadeiro cristão é aquele que faz sem fazer alarde. Ele ajudou o cara ali em segredo, às vezes nem, não quero que você conte para ninguém, né? Te ajudei aí, mas não quero saber, não vou contar nem para minha esposa que te ajudei. Né? mas é isso. A questão, você vê, nós já falamos sobre isso, eu acho. Pegar o país conservador, ou era mais conservador, os Estados Unidos da América, em que as pessoas, elas doam parte do seu patrimônio, ou doavam, para instituições de caridade, para hospitais, para universidades. Por quê? Porque elas entendem que elas retribuem aquilo porque outras pessoas precisam ter saúde, ter educação de qualidade. Então, o conservador, de verdade, né, é uma pessoa ligado aos princípios cristãos. Sim. E os princípios cristãos nos aflora, quero crer, né, o que há de melhor dos nossos sentimentos humanos. Outro grupo que ajuda muito também, sem fazer alarde, o pessoal que é espírita, né, o pessoal do candomblé, eles também ajudam muitas coisas, ajudam muitas pessoas e não ficam fazendo barulho, né? Não ficam fazendo barulho. Crendo, a crença é diferente, porém a humanidade que se trata, o seu próximo, o amor que se tem ao próximo é diferente. Né? Então, é real, é efetiva na vida das pessoas, causa transformação. Então, as pessoas. Agora, o discurso esquerdista, comunista, socialista, ele visa apenas a dominação. É só discurso. É só discurso. Na prática mesmo, você não vai ver. Né? É isso aí. O que o senhor achou? Você quer prosseguir na live tirânica ou já esgotamos os assuntos? Boa, né? 1h10. Aí hoje aqui, agora que a rapaziada. Agora que eles calmaram? Vamos dar uma dose de tranquilizante neles. Na próxima segunda-feira. Vem cá, Felipe, dá tchau. Cadê o Felipe? Vem cá, Felipe, dá tchau. Aí agora... Cadê a Mariana também? Quero ver a Mariana. A Mariana hoje aprontou, hein? Fez bagunça, hein? Dá tchau, pessoal. Felipe, você foi alimentado e deram comida para você, Felipe? Você comeu hoje? Você comeu? Não comeu, não? Ainda não. Não comeu ainda, não? Eu lancei. Mas ele tá bem alimentado, ele tá cheinho. Tá cevado já pro Natal. Mas é isso, comandante. O que você achou aí da nossa live? Alguma palavra final para quem nos assiste? Agradecer ao pessoal que tem paciência com a gente, que vê. Acho que a gente amplia muito o debate, né? A gente falou, mas de certas pessoas, né? A gente, que nem o tema, não adianta a gente ficar gastando vela com santo ruim, né? Então a gente tem muito mais para falar, para poder tentar passar essa questão do conservadorismo, ouvir as pessoas, o feedback que as pessoas nos dão, que nem a Zileide, né? Isso. É muito bom, é muito bacana a gente ter esse feedback, que a gente sente que o nosso trabalho ele tá... A gente não está falando para o vento, né? Não está falando ao vento. Né? E assim, pregando no deserto. Se as pessoas acharem que alguma coisa que a gente falou aqui não é bem assim, comenta, né? Faz sugestão, a gente está aberto sempre a... Exato. Eu acho que é exatamente isso aí. Eu penso em mais para frente, se alguém quiser até mesmo rebater algo que a gente falou aqui, discordar, quiser participar conosco aqui, né? Eu não tenho oposição a ouvir ninguém. Até um esquerdista quiser vir aqui falar uma coisa aqui, a gente sai no tapa no ar aqui, a gente conversa, né? Então, eu acho que tem que ter essa liberdade realmente, do contraditório e ampla defesa. Sim, sim. Porque é o seguinte,
a gente, como é que eu vou falar assim, não somos prepotentes, né? Não somos dono da verdade, a gente busca evoluir. Sim. Então, todos, a gente consegue, ouvindo todos, falando com todos, a gente consegue chegar a um denominador comum. O que nós queremos, né, Noé? A gente sempre coloca isso aqui, é lançar luz ao debate. Exatamente. Né? Pode ser que a gente esteja errado. Uhum. Né? Se ninguém falar nada, a gente pode achar que a gente está certo. Se as pessoas nos contradizerem ou agregarem valor no que a gente fala, a gente E vai saber. argumentarem, né? Argumentar bem argumentado, com A gente fatos, vai né? entender que a gente está no caminho certo. Né? Exatamente. Eu gostei muito, foi uma boa participação dessa noite. O pessoal, a gente participou aqui, a audiência foi boa. E a gente volta aqui na quarta-feira pela manhã, se Deus quiser, e o Alexandre de Moraes deixar. Né? Se a gente não receber o Uber Black na porta de casa, quarta-feira, 7h30 da manhã, com café conservador, aquele café quentinho, comentando como é que foi a terça-feira de todo o capixaba e todo o Brasil. Às vezes vai aparecer o menino falando que está com fome, mas é normal, né? Vamos ter que fazer uma campanha aqui para poder alimentar esse menino. Porque tá sempre com fome. Acho que tem até um livro, né? A história de uma criança com fome. Eu vou ver lá. Eu vou trazer para o senhor. Valeu. Pessoal, um abraço. Foi um prazer a gente se ver. Se Deus quiser, quarta-feira, 7h30 da manhã. Um abraço.